Nesta segunda-feira, após 53 sessões, o STF concluiu o julgamento da ação penal 470, chamado processo do Mensalão. Entre as importantes questões que estavam pendentes de decisão até hoje, uma delas dizia respeito à perda dos mandatos dos deputados condenados na ação penal 470. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a decisão sobre a perda dos mandatos não cabe à Câmara, como vinha sido defendido pelo presidente da Casa, mas cabe sim ao STF, não cabendo, portanto, nenhum ato decisório à Câmara dos Deputados, mas apenas dar cumprimento à decisão tomada pelo plenário do STF, decretando assim a extinção dos mandatos dos deputados que foram condenados no processo do Mensalão. O ministro Celso de Mello deu um duro voto, reagindo inclusive às declarações recentes do presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que aquela era uma decisão do STF por disposição constitucional e que se alguma autoridade da Câmara se recusasse a cumpri-la, poderia inclusive responder pelo crime de prevaricação. Portanto, foi uma afirmação dura da competência do Poder Judiciário em face da competência da Câmara, como algumas vezes acontece num cenário de separação de poderes, porque, ao contrário do que podemos imaginar, embora a Constituição diga que os poderes são independentes e harmônicos entre si, nem sempre se dá de maneira harmoniosa a definição da linha tênue que separa a atribuição de um poder da atribuição de um outro poder. E a palavra final sobre essa linha é sempre do Poder Judiciário, porque a distinção entre as competências dos poderes é fixada na Constituição e é o Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, que, em última instância, interpreta o que a Constituição diz. Uma outra questão importante que estava pendente de decisão dizia respeito às prisões, se haveria ou não prisões imediatas por força da decisão condenatória e da proclamação final do resultado. Decidiu-se que aquela questão sequer seria objeto de debate pelo plenário, porque o Ministério Público Federal, nas suas alegações finais, ou seja, na última peça de manifestação da acusação, não pediu esta prisão. E se o Ministério Público Federal não pediu essa prisão imediata, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não poderia declará-la por iniciativa própria. Assim, não houve qualquer decisão sobre o pedido de prisão imediata, porque entendeu-se que esse pedido não existia. Logo, a discussão sobre prisões, em princípio, só acontecerá a partir do trânsito em julgado da decisão, que deverá demorar ainda alguns meses, porque, afinal, o Supremo precisa redigir a decisão final, que conjugue todas as decisões de todos os ministros sobre todas as imputações. Depois, essa decisão será objeto, seguramente, de alguns recursos, e só depois de respondidos esses recursos é que ela terá a força do que se chama de coisa julgada, podendo, portanto, ser cumprida e dar ensejo às prisões dos réus que foram condenados à pena de prisão.